Eu vou distribuir aqui alguns textos já, vou pedir para esses irmãos que vão ficar com esses textos já deixarem essas passagens bíblicas abertas. Nós vamos recapitular o que falamos na aula passada, vamos retomar, vamos passar para outro assunto que é a conversão, ok? E quem estiver acompanhando pela internet, faça as perguntas nos comentários do vídeo, tá? Nos comentários do vídeo do YouTube, que fica mais fácil. E quem quiser fazer perguntas aqui, o Thales vai estar com o microfone disponível. E eu vou provocá-los a algumas perguntas aqui, tá bom? Vamos lá, distribuição dos elementos do texto bíblico. Lá atrás, por favor, Andressa, você vai ler para nós Atos 2, 38 a 39. Quem quiser pode abrir no celular, tá? A versão bíblica que você achar melhor. Cristiano, Ezequiel 33, 11. Eu vou usar a voz de locução possante, voz de trovão do reverendo Nadson, pastor Nadson. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 15. Vamos lá, vamos ver aqui mais para frente. Marcos, segundo Reis, 23, 1 a 3. E por fim, o último texto que eu quero passar, esse a gente vai ficar um tempo a mais nele, que é o texto de Hebreus, capítulo de número 6. E nesse texto eu vou pedir para, de preferência, abrir na nova versão internacional. Quem tiver no celular, a NVI, abra para nós. Quem tem essa versão no celular, levanta a mão, só para eu... Tem, Thales? Então, Thales, você vai abrir em Hebreus 6, verso 4 até o 8. Ok? Hebreus 6, 4 a 8. Eu não peguei acho que como peguei o controle, Dinho, acho que ficou aí. Melhorou a climatização aí para vocês? Estão mais refrescados? Vamos lá. Obrigado, Thales. Andressa, comece para nós Atos 2, 38 a 39, por favor. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Obrigado, Andressa. O tópico da nossa aula é sobre conversão. E esse texto que a Andressa leu é o final do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. No final do sermão, quando os judeus perceberam, peraí, então quer dizer que nós matamos o Messias, nós crucificamos o Salvador? Eles falaram, e agora, o que a gente vai fazer? A ideia é assim, que eles ficaram extremamente desesperados, eles ficaram extremamente movidos no coração. E daí a resposta de Pedro, então a resposta é simples, arrependam-se. Arrependimento é uma parte importante do que nós chamamos de conversão. A conversão é uma parte do processo de salvação, ela é logo depois dessa etapa aqui que nós estudamos na aula passada, que é a regeneração. Só para situar vocês, a regeneração, ela na verdade é quando Deus ele concede vida a alguém para poder crer. É quando Deus nos tira do estado de morte espiritual e passamos para a vida. É isso que a Bíblia fala de regeneração. Nós já vimos outros elementos no Antigo e Novo Testamento. Só para vocês situar, a gente só fala de regeneração ou de conversão a partir do ponto de vista que o ser humano ele está morto e depravado. Se ele não está morto e depravado, ele não precisa de regeneração. Então, nós sempre partimos, o nosso pontapé é dizer o seguinte, o ser humano, quando ele não tem a Deus, ele está morto no pecado, e um morto não consegue reviver a si mesmo. E é por isso então que no domingo passado nós estudamos sobre a regeneração, que é o ato de Deus em dar a vida. Só que a partir da regeneração é que vem aquilo que nós vamos estudar hoje, que é a conversão. E a primeira questão é,
o que significa, o que é conversão? À luz do texto que a Andressa leu, a conversão ela é um ato que envolve arrependimento e fé. E aqui nós vamos adentrar essa definição. Quando a gente fala que conversão é quando alguém se arrepende pela fé, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é Deus que dá a conversão, é um ato dele, ou é um ato de Deus junto com o homem? O que vocês acham? A regeneração é um ato exclusivo de Deus, apenas Deus pode dar a vida, pode conceder a vida. Mas na conversão, o homem participa desse ato? O que vocês acham? Pensem aí. À luz desse texto que a Andressa leu para nós, tem um outro texto. O que você acha, Andressa? Sim? Que Deus e o homem participam? Você consegue desenvolver o raciocínio para nós? Aqui o Thales vai. Bom, baseado no que eu li, se a gente tem que se arrepender, reconhecer o pecado e se arrepender, a gente tem participação. Não, talvez ela não é a primeira a vir, mas eu acho que o nosso ato, ele é junto com o de Deus. Legal, Andressa. Andressa, vou dar o mesmo conselho para você que eu dei para outras irmãs da nossa igreja. Faça teologia, tá? Fica a dica, você já tem uma formação, vai tirar de letra. Como é que a gente compreende isso à luz de Atos 2? Que o verbo é o seguinte, arrependei-vos. Na nossa língua é como se fosse um verso reflexivo, se arrepender. E aqui a gente começa a entender que há alguns passos da salvação em que Deus chama o homem para participar. E a Andressa respondeu bem. Nesse ponto, se a Bíblia está recomendando, olha, vocês têm que se arrepender, está incluindo a participação do homem. Só que, ao mesmo tempo, é um equilíbrio muito fino. Se você for com a sua Bíblia, lá no texto de Atos, vai lá em Atos, por favor. Verso de número capítulo 13, verso 48. Eu não tinha colocado na lista, vou pedir para um outro varão esbelto ler para nós. Fernanda, é a tua vez. Vai lá. Atos 13, 48. Pode ler em que versão você tiver aí, tá, Fernando? Não tem problema não. Vai lá, varão de fogo. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Obrigado, Fernando. Então, vejam bem, no mesmo livro tem dois textos diferentes. Um em que Pedro fala, o que vocês têm que fazer? Se arrependam. Mas em outro, que Paulo está dizendo aqui, que só creram aqueles que foram destinados. Aí você pensa assim, não, então pastor, eu agora me confundi, buguei aqui. A pessoa é destinada ou a pessoa se arrepende? As duas coisas. Há uma participação do homem em se arrepender e crer, mas ele só vai fazer isso a partir de uma escolha e o fato de que Deus transformou a sua natureza, o seu coração. Então, a conversão, ela envolve arrependimento e fé, e é um ato de Deus e do homem. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Agora nós vamos ver um texto do Antigo Testamento que é bem legal para ver como é que isso está presente desde o Antigo Testamento, Ezequiel 33, 11. Para quem que eu dei esse texto mesmo? Levante a mão. Aqui, Cristiano. Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Dize-lhes
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque havereis de morrer, ó casa de Israel? Obrigado, Cristiano. Eu escolhi esse texto de forma intencional. Há uma linha chamada arminiana que diz o seguinte: não tem como Deus ele simplesmente destinar alguns para a salvação e outros não, porque há alguns textos da palavra de Deus em que ele fala que ele não tem prazer na morte do perverso. E a questão é, como é que a gente entende então que Deus condena alguém se ele não tem prazer na morte do perverso? Pensa aí. Deixa eu refazer a pergunta. Ezequiel 33, 11, Deus fala: eu não tenho prazer na morte do perverso, mas que ele se converta. Mas se ele destinou alguns para a salvação, então como é que a gente compreende isso? Aqui na frente a Cristiane, Thales. Aí não entra a participação do homem, pastor? Ainda não, Cris, tem outra questão relativa assim a por que Deus ele fala que tem prazer, mas ele ainda assim escolhe. Se a gente pensar no pecado em si, a gente percebe que Deus ele não tem prazer, esse prazer sádico na condenação do homem. O pecado sempre o entristece. Só que quando ele tem que destinar alguns para a salvação, aqueles que vão se arrepender, a ideia da Escritura é porque o nosso Deus, ele já tinha estabelecido antes da fundação do mundo esse projeto, esse plano. E o pecado, mesmo que faça parte dos planos dele, não é algo no qual ele tem prazer, ele se entristece. Então, por isso, em Ezequiel, a nossa resposta para essa linha chamada arminiana é que isso não anula o propósito de Deus. Que Deus ele determinou, mas não significa que todas as coisas que ele determinou simplesmente pelo seu prazer, mas ele determinou porque elas eram necessárias. Então, a própria escolha de alguns para a salvação, ela era necessária. Não significa que Deus tenha prazer em que um ímpio se mantenha no seu endurecimento. Deu mais ou menos para entender a linha? Pavas? Nós estamos só começando. Quando chegar em Hebreus 6, é que a coisa vai ficar mais complicada. Acredito também que no plano da criação e no plano que foi feito entre o Espírito Santo, Deus e Jesus, tinha possibilidade, como é dos atributos de Deus e da pessoa de Deus, sentimentos que sejam diferentes, de prazer, de felicidade, de alegria. Tanto é que na Bíblia relata muitos casos da ira de Deus, na ira de Sodoma e Gomorra e várias outras iras. Então o plano da criação não é só um plano de felicidade e bondade para com Deus, mas também parte dos seus atributos de se irar, se decepcionar, se entristecer e não ter prazer em algumas coisas. Exatamente, é por aí mesmo, Pavas. Deus, ele assim como ele fez o homem à sua imagem e semelhança, nós experimentamos várias dessas emoções, às vezes até emoções extremas, de uma profunda satisfação e de uma profunda decepção. O próprio Deus, ele também, por ser um ser pessoal, ele experimenta, ele vive e expressa na palavra de Deus esses afetos, essas emoções. Então ele se entristece profundamente, ele se alegra grandemente. Tudo isso faz parte do plano dele. Então, quando a gente pensa no plano da salvação como um todo, a gente tem que ter em vista que Deus estabeleceu não apenas para o seu deleite no sentido da salvação, mas que parte do plano também ele se entristece com esse pecado do homem. E ao mesmo tempo, a parte de que o homem ele se nega a se arrepender. Então, há um dualismo. É Deus operando, mas o homem também. A gente vai olhar em Hebreus 6 mais para frente. Isso no Antigo Testamento. Agora vamos voltar aqui para alguns elementos. Nós falamos de conversão
quando Deus dá arrependimento em fé. Só que a Bíblia, ela não fala apenas de um tipo de conversão. Qual que é o tipo de conversão mais comum que nós pensamos hoje? De uma conversão individual. Mas a gente vai ver que a Bíblia, ela fala de alguns outros tipos de conversão. Vamos começar com essa individual. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Quem ficou com esse texto? Quem que eu dei esse texto? Segundo Reis 5. Você, Natson. Por favor, pastor Natson vai ler para nós. 5:15. Espero até o... Voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Isso mesmo. Esse texto fala da conversão de um homem chamado Naamã. Naamã era comandante do exército da Síria e era um homem que possuía lepra. Então, a partir de provavelmente uma serva hebreia na casa dele, ele soube de um profeta na terra de Israel e foi para lá. E nesse processo em que ele foi curado da lepra, e ele não queria, ele falou assim, banha 7 vezes o Rio Jordão. Ele falou, que absurdo, tem rios mais limpos, melhores na minha terra, mais ou menos é o seguinte, você era um leproso, está aqui no Goiás, tem rio pra caramba, né? Fala o seguinte, você vai lá no Rio Negro. Aí você pensa assim, mas tem um Araguaia aqui do lado, tão bonito, grande, para que eu vou ter que ir lá no Rio Negro? Mas ele falou, já que chegou até aqui, vai lá e se banha. Ele se banhou e foi curado. Nesse processo, ele passou a compreender que havia só apenas um Deus, que era o Deus de Israel. E é nessa passagem que o reverendo Natson leu. Agora eu sei que há apenas um Senhor sobre toda a terra, o Deus de Israel. Ali Naamã, sendo alguém fora do povo de Deus, ele se converteu. E tem uma questão ética interessante nessa passagem, depois quem quiser conversar. Ele fala assim, eu peço que o Senhor me perdoe, quando eu tiver que entrar num templo pagão lá na Síria. Eu vou entrar lá, mas Deus sabe que no meu coração eu vou adorar somente a Ele. Muito curioso isso. Ele estaria num templo pagão, mas no seu coração a sua adoração era a Deus. Isso de alguma maneira questiona, às vezes, como nós temos alguns tabus, alguns preceitos, que biblicamente deveria revisar. Por exemplo, a gente trabalhou essa pergunta na aula passada. Alguém dentro do catolicismo, ele se converte? E se convertendo, ele permanece um tempo lá? Se for olhar essa passagem na mão Ciro, sim. É possível que ele mesmo dentro do catolicismo, crendo em Cristo, ele arrependido, permaneça lá por um tempo, mas o coração dele é do Senhor. Só para intrigar um pouco, eu olho para essa passagem e fico assim inquieto, como é que Deus ele dá essa concessão para esse homem? E de fato, não teria nenhum templo judaico na terra da Síria, ele não teria nenhum sacerdote lá, como é que ele iria servir a Deus? A forma como ele encontrou é ainda um templo pagão, mas no coração dele estaria adorando a Deus. Só para provocar um pouco. Mas a gente está falando de uma conversão individual. Mas existem momentos da Escritura que existem conversões, são chamadas conversões nacionais. E novamente no segundo livro dos Reis, agora capítulo 25, nós vamos ler um tipo de conversão nacional. Você quer fazer a pergunta, Isabel? Isabel, aqui na frente. Pastor, em relação ao crente com ritos católicos, eu conheço pessoas que participaram de batizado de crianças que são padrinhos. E essas pessoas não são católicas, né? Aham. Como que essa, assim, uma explicação, assim, as pessoas crentes que são padrinhos, essa passagem que você acabou de ler aí, tipo assim, uma aceitação disso? Ok, excelente pergunta, questão ética, né? Quem é crente sempre tem famílias, parentes católicos, sempre é convidado para ser padrinho.
Esse texto que eu falei de Naamã, ele dá uma orientação, mas não é a mesma coisa. Eu vou explicar por quê. O que é o apadrinhamento no preceito católico? Tem algo bonito, mas para nós cristãos a gente tem que pensar o que isso significa. É mais ou menos o seguinte: na ausência dos pais, alguém assume a tutela da criança, no catolicismo. Porque para o catolicismo, eu não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma descrição. Em outro momento a gente faz outras elaborações. Você tem um percurso sacramental, desde o batismo até, ele não chama mais de extrema unção, não sei se é a última unção, alguma coisa assim. Há um percurso. O padrinho é aquele que, na ausência dos pais que batizaram a criança, ele assume para o catolicismo o compromisso de tutelar aquela criança durante todos esses passos. A questão é, um cristão ele pode se comprometer a isso? Uma coisa é alguém dentro do catolicismo que é convertido, e eu conheço pessoas assim, que não são devotas, tem vários, eles são católicos por uma questão mais de tradição familiar, mas nem tanto de devoção a algum santo, alguma questão específica. Mas eles são convertidos, eles são crentes. Perguntar se você crê em Cristo como seu único Salvador, ele fala, com certeza. E essa história de que a salvação só está na igreja católica, alguns católicos já nem concordam com isso mais. Católicos, não concordam. É possível que ele permaneça no catolicismo sendo convertido, mas é complicado para um cristão assumir esse compromisso como um padrinho. Porque ele está se responsabilizando diante do catolicismo em conduzir aquela criança no catolicismo. E aí o cristão não pode fazer, ele não tem como se comprometer a isso. É algo sério. Quando algumas pessoas já me perguntaram no passado, eu fui chamado pela família para ser padrinho, é uma questão de honra e consideração. Eu falei, olha, sim, hoje em dia é muita questão de consideração, mas há um compromisso por trás disso. Se você está ciente do compromisso e se assume essa responsabilidade, você está fazendo um voto que para o catolicismo é sério. Se você não pode fazer, então não aceite o convite. Então, há uma diferença também. Uma coisa é você estar dentro de uma religião sendo convertido e com o tempo de se desvincular dela. Outra coisa é você assumir um compromisso de conduzir um menor naquela religião. Eu vejo que há distinções. Então, eu oriento a não aceitar o convite. É uma honra, é um privilégio para a família, mas há um compromisso por trás que para o cristão há vários impeditivos. Porque no domingo seguinte ele teria que, por obrigação ao batismo, se os pais morrerem, levar a criança na missa. Ele tem essa obrigação. Alguns aceitam, depende muito do pároco. Tem pároco que fala assim, de jeito nenhum, só padrinho, só católico. O Paulo perguntou se o catolicismo aceita padrinhos que não sejam católicos. É uma questão do pároco. Tem padres de paróquias que aceitam e outros não. Vai depender muito da perspectiva. Padres um pouco mais, não diria fechados, Paulo, mas um pouco mais literalistas do preceito católico, eles não admitem. Exatamente porque é alguém que tem que conduzir dentro do catolicismo. Não é que você, não sendo católico, vai conduzir alguém no catolicismo. Mas outros permitem. Na minha cidade, Natal, Pancas, minha mãe mora lá o padre aceita, ou aceitava. E uma pessoa de lá me procurou perguntando se poderia aceitar esse convite. Eu falei, se você é cristão, está vinculado a uma igreja evangélica, não tem como você aceitar esse convite. Vai depender do padre. Pode? Aqui, Thales. Ô Renato, você que está no fundo, você pega um copo de água para mim? Obrigado. Talvez não seja o tema central da mensagem, mas eu vou pedir licença para já perguntar, tirar uma dúvida. Sim. Nesse caso o crente fale com a família e com o pároco, olha, se os pais vierem a faltar, eu vou conduzi-lo, mas na minha igreja. O senhor aceita? Se o senhor aceitar, eu também aceito. É possível, não? O difícil é o padre aceitar batizar a criança nesses termos. Mas se ele aceitar... É muito difícil. É uma negociação que alguns não vão aceitar de jeito nenhum. Porque o batismo no catolicismo, ele também é um sacramento. Só que existe um peso diferente. E por isso a preocupação de uma família católica em batizar. Porque um sacramento dentro do catolicismo, de alguma maneira, é um percurso que você faz
que ele contribui para o seu destino final. Então, se uma criança batizada no catolicismo, ela é batizada, isso de alguma maneira conta para ela no caso do seu falecimento, diferente de uma criança não batizada, dita pagã. É uma linguagem mais ultrapassada, mas só para os irmãos entenderem. Então, para o catolicismo, o sacramento de outra religião, e que nem faça alguém que é de outra religião faça o percurso da criança em outra denominação. Obrigado, Renato. Cássio e depois Cláudio. Eu acho que esse finalzinho de tua fala aí já meio que definiu um pouco da minha pergunta. Voltando à regeneração, então, aquele ser que está sendo regenerado, ou vai ser regenerado, segundo os planos de Deus, lá no catolicismo, ou no espiritismo, ou nos mormons, não sei, ele vai ser regenerado e pode continuar naquela religião, mas sabendo do seu papel como cristão. Sim. Ok. Cássio, a tua pergunta é bastante complexa. Gastaria umas 2 aulas. Dentro exatamente da regeneração, pode acontecer sim uma regeneração, mas o normal, é até perigoso falar essa palavra normal, porque parecendo que a gente é normal e eles não, mas não é essa a minha intenção. Mas diante do plano de Deus é que ele seja, vamos dizer assim, retirado ou escolhido, ele já foi escolhido para fazer parte de um povo diferente, não é isso? Que não siga certos preceitos que não estão na Bíblia. Mas olha, até chegar a esse entendimento, eu acho que é meio complicado, que vai para aquela regeneração pessoal. Algumas conversões, elas são processos, outras elas se dão de forma mais instantânea. Eu diria que é possível alguém ainda permanecer por um tempo lá, se for dentro do cristianismo. Porque, por exemplo, dentro do modo da doutrina dos mormons, do espiritismo, eu vejo muita dificuldade, porque há muita incompatibilidade. E eu digo assim, vejam bem, eu não sou católico romano, tá, irmãos? Deixar isso bem claro. Então, se alguém falar, o pastor, eu estou achando que o pastor está meio querendo voltar para a pré-reforma, né? Onde só tinha... Não sou. Mas, por exemplo, a cristologia da Igreja Católica Apostólica Romana é bem parecida com a nossa. Das 2 naturezas de Cristo, do sacrifício dele, algumas... tem semelhanças. Aí, vai lá. Agora, já, por exemplo, mormonismo, aí o negócio é mais complicado. Aí não dá, não. Por exemplo... eu sou cristão, mas eu gosto muito da Ordem Rosa Cruz. Meio difícil, né? Porque há muita incompatibilidade. Nesses casos, eu tenho mais dificuldade com conceber essa situação. Cláudio? Aqui, ó. A gente vai encerrar para a gente voltar aqui para o nosso tema. Reverendo, a minha pergunta é simples. Eu fui batizado criança, eu não fiz escolha. Aos 20 anos eu me converti. Sim. E com minha conversão, minha mãe se converteu, meu pai se converteu, passou para o Senhor ano passado. Quer dizer, eu rompi todos os laços. Eu tinha padrinhos que eu passei a chamar tio por questão de respeito, entendeu? Então assim, eu não fiz escolha de ser católico. Me batizaram e pronto. Eu resolvi, depois de 20 anos, Jesus me encontrou na lama, me salvou. E eu cá estou, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Exatamente, não tem opção. Da mesma forma, Cláudio, existem crianças que foram batizadas na presbiteriana, depois, na fase da razão, na idade da razão, até a confissão de fé diz, elas se desviam. Porque não é exatamente o batismo por si só que garante, mas é esse processo de regeneração e conversão que nós estamos tratando aqui. Agora, existe um outro tipo de conversão, e essa conversão, ela também acontece nas Escrituras, que é chamada conversão nacional. Segundo Reis 23, 1 a 3, quem ficou com esse texto? Marcos, aqui na frente. Então, deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor.
para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Obrigado, Marcos. Essa passagem é uma das passagens do Antigo Testamento que são belíssimas. Só para situar você no contexto dessa passagem. Por alguma razão, o livro da aliança, o Pentateuco, ele ficou perdido. O povo de Deus perdeu o Pentateuco, o livro da aliança. Séculos se passaram, e quando foram fazer tipo uma reforma lá no templo, alguém falou para o sacerdote, tem um livro aqui que ele é diferente. E se o que está escrito nele é verdade, a gente está bem perdido. Foram ver, era o livro de Moisés. Quando foram olhar o livro, falaram, meu Senhor, se essas ameaças aqui da quebra da aliança forem verdade, a gente está numa situação bem complicada. É mais ou menos o seguinte, de repente o povo de Israel achava que estava tudo bem, a saúde estava excelente. Do dia para o outro descobriram que tinha um câncer em estado avançado e falaram, e agora? E aí então Josias consulta a Deus e Deus fala, vocês têm que renovar a aliança comigo. E aí todo o povo, toda a nação, ela de uma vez só converteu-se novamente ao Senhor. E aqui dois princípios importantes. Primeiro, que a gente pode orar para a conversão de um país inteiro, porque Deus é capaz de fazer. Ele fez isso algumas vezes na palavra de Deus. Aqui em Josias, Deus converteu a cidade de Nínive, que é uma cidade que tinha mais de 200 mil habitantes, né? Ou mais. Pensa, a cidade naquela época, que tinha o tamanho hoje que tem várias das nossas cidades. Então, existe um tipo de conversão que é uma conversão nacional, e a gente deve orar, Senhor, converta o meu país, não é só uma pessoa ou outra não, converta a nação. Mas um outro princípio importante aqui dessa passagem, é de que a aliança é algo que Deus estabelece não apenas com uma pessoa, mas com o povo. E a gente sempre tem que renovar essa aliança perante Deus. A aliança é a mesma, mas nós somos chamados a voltarmos para essa aliança várias vezes. Então, a você, meu irmão cristão, já convertido há muito tempo, dizer para você, eu e você temos que ser convertidos todos os dias. Conversão não é algo que eu e você experimentamos no passado, de uma vez só, e foi suficiente. É algo que Deus faz na vida do povo dele várias vezes. Então, quem precisa de conversão? Todo mundo. Quem não é convertido e quem já é convertido. A conversão é algo, se arrependimento e fé é algo constante. Então, vários momentos da história do povo de Israel, Deus chamou o seu povo e falou, venham aqui, vamos renovar essa aliança aqui, porque vocês quebraram tudo, vocês anularam tudo, vocês descumpriram todos os mandamentos. Então, vamos aqui renovar a aliança com o Senhor, comigo, para vocês fazerem aquilo que Deus falou na palavra dele. Então, conversão é algo que Deus nos dá várias vezes ao longo dessa nossa jornada. Eu quero dizer para você, é que existem etapas dessa jornada que a gente se afasta de Deus. Mesmo já convertidos. A gente se distancia do Senhor. Eu vejo que essa pandemia é algo muito claro, quantas famílias e pessoas se afastaram muito do Senhor. E o que Deus precisa fazer com elas? Convertê-las novamente. Porque a ideia de conversão é você dar um giro de 360 graus. É uma reviravolta. E isso várias vezes é necessário que aconteça em nossa caminhada. Então eu quero dizer para você, se você durante esse período se sentiu árido, viu assim-se distante do Senhor, longe da aliança, não cumprindo os preceitos, a boa notícia para você é a conversão. E Deus chama continuamente o povo dele para se converter. Então, existe um tipo de conversão que ela é nacional. Existe a individual, existe a nacional. Agora, existe um tipo de conversão que essa é complicada. Seria uma forma, eu vou colocar entre aspas, de conversão temporária. E aí o Thales vai abrir em Hebreus capítulo 6, o texto que eu falei para ele abrir. E essa passagem é uma passagem complicada, eu vou precisar do seu auxílio para a gente compreender essa passagem. Hebreus 6, a partir do verso 4. Ora,
Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Ok, vocês já tinham lido essa passagem com mais atenção? Primeiro, vamos fazer uma lista aqui dessas pessoas que o autor de Hebreus está falando. Elas foram iluminadas, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito. E mais à frente o texto fala que é impossível que haja arrependimento para elas. Significa que alguém que é convertido pode cair da salvação? Oi, Caio. Ao microfone. Não, que chegou uma pergunta da Ieda aqui. O povo de Nínive se converteu ou também foi regenerado? Existe diferença? Excelente. Existe diferença sim, Ieda. O povo de Nínive foi regenerado e convertido, no sentido de que eles se arrependeram verdadeiramente do seu pecado e Deus por isso não subverteu, destruiu a cidade. Regeneração tem a ver com o ato instantâneo de Deus de dar a vida para alguém que está morto. A conversão, ela é o fato de Deus dar fé e arrependimento, e às vezes acontece de forma processual, de forma gradativa. A regeneração ela é instantânea. A conversão, muitas vezes, ela acontece de forma processual ou gradativa. Há diferença sim. Obrigado pela pergunta, Ieda. Vamos voltar aqui para Hebreus. Há alguém que foi iluminado, provou o dom celestial, participou do Espírito, e agora o próprio autor fala que é impossível que ele se arrependa. Significa que alguém pode perder a salvação? Ele provou e de repente caiu da salvação? Vai aqui, Cláudio. Caso de Judas? Segura aí. A gente vai falar sobre esse cidadão daqui a uns minutos. O que vocês acham? O que o texto está falando para nós? É uma passagem complicada, não é uma passagem fácil. Vai lá, a Cris aqui à frente. Vamos fazer aqui um exercício de hermenêutica, de interpretação. Ô Thales, aqui você pode ficar em pé, tá? A câmera está lá em cima, pode ficar. Pastor, a minha impressão aqui é que não é exatamente uma questão temporal. Entendeu? Que primeiro era crente, depois deixou de ser. Né? Eu acho que assim, recebeu a palavra de Deus, assim como a terra que produziu espinhos, ela recebeu a chuva, que é uma bênção de Deus. E aí, aqueles que são crentes, assim como a terra boa, cultivaram, né? Eu mudei, deixa eu ver aqui, deu a colheita proveitosa, etc. Então, aqueles que se converteram realmente, apesar de terem recebido, tendo recebido o Espírito, sendo participante do Espírito Santo, eles vão produzir boas obras, digamos assim, vão manifestar o cristianismo deles. E aqueles que... Tem gente também que vai receber tudo isso aqui, né? Provar o dom celestial, se tornar participante... não sei. Não sei se está indo por terra a minha teoria aqui, né? Participantes do Espírito Santo, experimentar a bondade da palavra de Deus, mas não vão produzir um testemunho cristão, digamos assim. Então, assim, eu tive a impressão de que não é uma questão temporal. Mas de modo, né? Isso. Ok. Cris, fica à vontade. Essas passagens, elas são truncadas mesmo, elas são intrigantes. Vai lá, Andressa. Eu acho que tem a ver com a eleição mesmo. Assim, não é porque a pessoa teve a oportunidade de sentir, de praticar, de crer naquele momento, que determinantemente ela era eleita. E aí, a partir desse momento que ela
não tem como, né? É impossível ela se arrepender, aí já está definido que ela não é uma predestinada. Ok, excelente. Excelentes duas participações. A questão é, de quem o autor de Hebreus está falando? Se ele estivesse falando de uma pessoa crente, como, por exemplo, Pedro, vamos pensar outro também que pecou muito, assim, Sansão. A gente fala, mas peraí, se é impossível que ele se arrependa, então, como funciona? Um crente é aquele que se arrepende. Então, a primeira pergunta é, de quem que o autor de Hebreus está falando? Ele está falando de um grupo de pessoas que participaram, experimentaram de alguma forma dessas bênçãos, mas que falaram, não, isso eu não quero para mim, isso não é, eu agora entendi que não é a minha vibe, isso aqui não é o que eu sou. Ele está falando daqueles que nós conhecemos como os apóstatas, que eram do meio, participaram desses elementos, mas nunca foram regenerados e convertidos de fato. E aqui a gente pode pegar a pergunta do Cláudio, a situação de Judas. Judas, vocês verem, é um cara bastante dissimulado e disfarçado. Ele foi chamado por Cristo, interessante, Cristo o chamou para ser parte dos 12. Ele andava como os discípulos, ele falava com os discípulos, ele era considerado como um dos discípulos, mas João nos diz uma coisa, ele sempre foi filho da perdição. E ele se disfarçou tão bem entre os discípulos, que mesmo na hora da Santa Ceia, os discípulos não perceberam de quem que Cristo falava. Os próprios discípulos não detectaram que Judas era alguém que nunca foi, ele era um perdido. Então, o autor de Hebreus está falando daqueles que estavam no meio do povo de Deus, mas que de alguma maneira, em algum momento, eles saíram, porque eles nunca foram do povo de Deus. E interessante, eles experimentavam parte dessas bênçãos, né, de serem iluminados, de provarem o dom celestial e até participarem do Espírito. Mas há uma diferença entre você ver aquilo que Deus faz e você viver aquilo que Deus faz. Uma coisa é participar do Espírito, outra coisa é ser habitado pelo Espírito. Ser habitado pelo Espírito é algo que apenas é reservado aos crentes. Outras pessoas, eles percebem esses frutos do Espírito, mas eles não sabem o que é isso, de forma pessoal. Pavas? Reves, fica parecendo com esse texto aí de se uma vez salvo, é salvo para sempre, né? Dá sempre essa pergunta, e hoje eu entendo por que essa pergunta é feita para muitos crentes, né? Você acredita nisso? Se uma vez é salvo, salvo para sempre, ou se você comete um pecado, Deus vai lá e apaga seu nome do livro da vida. Quando a gente lê a história de Saul, a gente fica muito confuso com isso, né? Porque Saul foi participante também do Espírito, e a gente fica pensando, e os nossos amigos que às vezes se desviam do Evangelho, às vezes participam, conhecem o Evangelho, se desviam, e depois a gente pensa, será que vai voltar ou será que não vai voltar? Por esse texto, dá a entender de que não vai voltar, porque fala que é impossível que se reconcilie. E aí eu fico meio que na dúvida, porque a graça, e outra coisa, a graça pra gente é irresistível. E aí como que eles são participantes do Espírito, iluminados, e eles mesmo assim negam essa graça? A sua pergunta, a sua participação, Vinícius, vai no X a questão, vai no, como alguns dizem, no olho da mosca. Porque, aí a Bíblia faz uma distinção, você pode compreender intelectualmente, até ver e falar, isso aqui deve ser algo de Deus, mas algo diferente é quando você coloca a sua confiança, a sua fé, naquilo que Deus faz especificamente em Cristo Jesus. Essas pessoas das quais Hebreus fala, são pessoas que estavam no meio do povo de Deus, se passavam por cristãs, em termos assim, elas participavam desses momentos em que havia a coletividade do povo de Deus, mas internamente elas nunca foram regeneradas, elas nunca foram convertidas. Elas falavam como, viviam como, estavam no meio, mas elas nunca foram. E para essas,
chamados apóstatas, aqueles que não foram destinados, é impossível mesmo. Nesse sentido, esses que se afastam porque eles não são e nunca serão, esses aí não tem o que fazer por eles. Paulo, por exemplo, chega a citar o caso de Himeneu e Alexandre. É interessante que a gente vê os apóstolos, parecem muito bondosos, fala assim, Himeneu e Alexandre, eu os entrego a Satanás. Assim, para esses dois aí, ó, não há o que fazer. É essa separação. O caso de Saul que você levantou é um caso muito intrigante. Porque, às vezes, quando fala assim, o Espírito de Deus veio sobre Saul, você pensa assim, opa, ó homem convertido ali, santo, varão de fogo ali, homem de Deus. Não. A atuação do Espírito ali foi para capacitá-lo para o exercício de uma função, mas não da regeneração interna, como Davi, que inclusive ora a Deus, Senhor, eu pequei, não me retires o teu Espírito. É claro, Deus não retira o Espírito dele de alguém que é crente. O caso de Saul é exatamente a perfeita ilustração desse texto de Hebreus, como você lembrou. Alguém que foi iluminado, provou do dom celestial, participou do Espírito, mas nunca foi um salvo. Complicado, né? Sobre esse segundo ponto, sabe, Pavas, que você levantou, daqueles que se desviaram, alguns vão voltar, porque eles são do povo de Deus, eles se desviam. Qual que é a distinção entre um regenerado e não regenerado? O regenerado, uma hora ele volta. Ele não fica para sempre afastado, não. Uma hora Deus o traz de volta. É o caso de Pedro. Negou a Cristo 3 vezes, negou que não era dos discípulos. Quando Cristo fita ele, olha para ele, ele se arrepende e chora amargamente. Ele voltou. E por isso Cristo pergunta para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, Senhor, eu te amo. Então Pedro é o caso de alguém que se desviou, pecou, mas Deus o trouxe de volta. Essa é a nossa esperança com os nossos filhos que estão desviados do Evangelho. Se eles uma vez forem alcançados por essa graça regeneradora, eles vão voltar. Pode ser no último segundo de vida, mas eles vão voltar. Por isso, mães e pais oram sem cessar por filhos desviados. E lembrando que vários dos autores que foram fundamentais para o ateísmo, para descrédito da religião, eram filhos de pastores. O próprio Nietzsche era filho de pastor. O filósofo Nietzsche. E outros. Vai lá, mestre Cássio. A gente está caminhando para o final. Voltando aqui, ainda como o foco da regeneração, no caso de Judas, né, a apostasia de Judas, ela não foi assim, deixa eu escolher a palavra aqui, meio que necessária para que tudo ocorresse de forma como estava prescrito, como estava escolhido, para que Cristo fosse, para que houvesse a traição e tudo mais, ou seja, não está nos planos de Deus também, ou aliás, estava nos planos de Deus também essa apostasia? Ok. A apostasia, ela sempre faz parte dos planos de Deus. De Judas, né? Vamos classificar Judas como apóstata e a gente falar da apostasia dele e como diferenciar esse exemplo da apostasia nos dias atuais. Primeiro, Cássio, o ponto que você tocou, a apostasia, ela sempre tem lugar nos planos de Deus, seja de Judas ou de qualquer outra pessoa. E talvez o caso de Judas é um paradigma de outros tipos, de outras apostasias que acontecem. Pessoas que parecem estar no meio do povo de Deus, mas nunca foram. E a partir de um bom momento, se torna evidente que elas não eram do povo de Deus. E mais, assim, só para... A gente vai chegar em escatologia, tá, irmãos? A gente vai passar a soteriologia e tal, mas chega em escatologia. O anticristo, a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, que ele é o pai da apostasia. Então, a péssima notícia para nós, por enquanto, é que o anticristo ele sairá do meio da igreja. Isso. Ou seja, mesmo a apostasia de Judas, as outras, do anticristo, ela sempre tem o espaço no plano de Deus, porque ela é necessária do ponto de vista da eternidade. Então, eu diria assim, a apostasia de Judas é paradigmática, mas ela é paradigmática no sentido de que existem outras tais quais. Parece que tinha mais alguma coisa que eu ia falar.
Não, eu vou ver se eu lembro, mas por enquanto é isso. Quanto ao que, acho que foi você, né, que perguntou a sua dúvida, 1 João 3,9 esclarece toda essa dúvida. Leia para nós aí, pode abrir e ler. Esse texto estava no livro Salvos pela Graça, não separei ele aqui, mas ele é importante. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ok. Tem outro texto de João que fala assim: eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. A ideia é a seguinte: mesmo no meio do povo de Deus, há quem não seja convertido, e nunca será. E isso faz parte do propósito de Deus. E a obra de Deus é exatamente purificando a igreja dessas pessoas. Então, vou dizer uma coisa para você aqui. Desviado, a gente tem que tratar com muito amor e carinho, para que Deus possa restaurá-lo e quem sabe trazê-lo de volta. Agora, tem herege e apóstata aí que eu falar assim, meu querido, sai da igreja, fica aqui não, vai mesmo, pode sair. É a melhor coisa que você faz para a igreja, pode ir embora. Pode falar assim, nossa, pastor, credo, hoje em dia, porque a gente está numa era de hipersensibilidade, né? Mas eu confesso para você que eu fico olhando alguns programas de televisão, alguma coisa, e falo assim, é apostasia pura, você tinha que estar fora do povo de Deus. Tinha que ser como o texto que o Thales leu, tinha que ser arrancado, tinha que ser queimado, no sentido assim, não poderia estar no meio do povo de Deus, mas às vezes está lá. Então, alguns a gente tem que tratar com amor, porque são desviados, mas apóstata, não. Fala assim, ó, vá para lá. Então deu para entender. Agora, só uma distinção conceitual importante, aqui eu quero encerrar a nossa aula. Regeneração é o ato de Deus dar a vida para alguém. É um ato instantâneo exclusivo de Deus. A conversão é quando Deus dá fé e arrependimento para uma pessoa, e nisso eu e você participamos. Deu para entender a diferença? Então, a regeneração é instantânea, a conversão ela pode ser gradual. Por exemplo, Nicodemos. Há evidências de que ele teria se convertido. Mas, se você olhar só o texto de João 3, não parece que ele se converteu. Mais para frente, outras passagens em que ele é mencionado, dão a entender que ele foi convertido. Então, há algumas conversões que são instantâneas, outras elas são gradativas, processuais, que Deus vai convertendo aquele coração com o tempo.